Então, pessoal, dando continuidade ao assunto, né, de colonização do Brasil colônia, a gente vai falar agora do início da escravidão africana no Brasil, né, nos primeiros momentos que os negros africanos foram trazidos para cá para trabalhar como escravos. Primeira coisa, o porquê dos portugueses, diferentemente dos espanhóis, a maioria dos espanhóis, porque os espanhóis eles usaram muita mão de obra escrava indígena, os portugueses preferiram trazer o negro africano para o Brasil. Primeira coisa, olha só, a gente ouve, e isso alguns de vocês que vão estar assistindo a aula, já me ouviram falar em sala de aula, a gente ouve muita coisa a respeito do índio, né? Primeiro contato ali, português e índio, foi aquele contato de espanto, um espantado com o outro, um com medo do outro, depois começou a ter uma certa relação de cordialidade, uma certa relação de troca, o índio levando para o português o pau-brasil, em troca ganhando objetos de pequeno valor, como o famoso espelho, né? E todo mundo já ouviu essa história. Mas vai chegar um momento que o índio vai começar a se negar a trabalhar com o português em troca de espelho, em troca de tesoura, em troca de pente, em troca de faca. Ele não vai querer mais saber desses pequenos objetos, ele vai querer até o rum, ele vai querer até o vinho, mas isso no final das contas acaba ficando caro para o português. Resumindo, o português então começa a obrigar o índio a trabalhar para ele de graça. O português então começa a tentar escravizar o índio. O índio o que faz? Começa a reagir. Qual foi a reação encontrada pelo índio? Tem aluno que fala assim, o índio partiu para a violência com o português. Não. O índio até tentou, no primeiro momento, enfrentar o português, só que o português ele tinha arma de fogo e o índio tinha arco e flecha. O índio tinha lança de madeira, então podia vir 10 mil índios contra 10 portugueses com arma de fogo, eles iriam levar vantagem. No primeiro tiro, 9.999 índios saíram correndo por meio do mato. Então a forma encontrada pelo índio para reagir à exploração portuguesa foi fugir para o meio das matas, fugir para o meio da floresta. Não tinha como o índio bater de frente com o português. Se o português quisesse ir para o meio das matas, para o meio da floresta, capturar o índio para escravizar, ele poderia? Poderia. Assim como o espanhol fez. Seria trabalhoso? Um pouco, mas poderia. Porém, o português preferiu trazer o negro africano para o Brasil. E aí entra toda aquelas justificativas, né, que alguns de vocês já ouviram, que eu lá atrás, quando era aluno, ouvi, que dizia o seguinte, era difícil para o português pegar o índio no meio da floresta. Era, mas não era impossível. O português trouxe o negro porque o negro era mais forte que o índio. Quem disse? Existia índio tão forte quanto o negro, como existia branco tão forte quanto o negro. Não existe essa diferença que um é mais forte que o outro. E o cúmulo do absurdo é você ouvir que índio era preguiçoso, que o português trouxe, né, o negro africano para trabalhar no Brasil porque o índio era preguiçoso. Porra, tá de sacanagem. Você querer botar o cara para trabalhar de graça, trabalhar como escravo, o cara se nega, você vira e fala, que sacana, é preguiçoso? É brincadeira. Mas a gente ouve isso aí. Mas na verdade mesmo, o motivo que fez o português trazer o negro africano para trabalhar no Brasil como escravo foi isso aqui, Foi grana. E muita grana. Porque eu não estou aqui tirando a culpa dos portugueses, não. Pelo contrário, os portugueses eles foram extremamente culpados pela escravidão africana no Brasil. Mas os portugueses, quando chegaram no continente africano, no século XV, eles se depararam com um tipo de atividade que não existia na Europa mais desde o século V, que era a escravidão. Desde o fim do Império Romano, né, a escravidão na Europa foi acabando aos poucos, foi gradativamente acabando. Até acabar completamente, vinha o feudalismo, existiu a questão da servidão, que era um pouco diferente da escravidão, mas, enfim, a escravidão não existia na Europa desde o século V. E aí os portugueses, quando chegam no continente africano no século XV, 10 séculos depois, eles dão de cara com a escravidão. O que os portugueses vão fazer? Eles vão se aproveitar da escravidão que já existia na África e vão começar a trazer esses escravos
para trabalhar no Brasil. Não estou aqui eximindo os portugueses de culpa, são culpados sim, mas eles se aproveitaram de um tipo de prática que já existia no continente africano para ganhar dinheiro aqui no Brasil. E ganharam muito dinheiro, mas ganharam muito dinheiro mesmo com o comércio de escravo. Outro ponto, né? Comércio de escravo. Que a gente ouve às vezes muita gente, até professor, colega, aluno falando, lê muita coisa na internet falando o tráfico de escravo. Não. Infelizmente no Brasil, de 1538, né, que é o primeiro registro de chegada de escravo, o primeiro registro oficial de chegada de escravo aqui no Brasil, até 1850, quando Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz, foi o comércio de escravo. Só depois da Lei Eusébio de Queiroz, que data de 1850, é que virou tráfico de escravo, que até então era comércio, infelizmente. Infelizmente, né, o ser humano, né, era tratado como mercadoria, era tratado como bicho, era vendido em leilões em praça pública, tá? E aí ele vinha para cá e fazia todo tipo de trabalho, como eu falei mais cedo, né? Ele não só cuidava da plantação da cana-de-açúcar, não só cuidava da colheita da cana-de-açúcar, não só cuidava da produção de açúcar, ele ainda tinha que ensacar o açúcar, levar o açúcar para os navios, enfim, ele não só cuidava de todo o processo de produção e venda de açúcar, ele fazia os outros afazeres na fazenda. Por exemplo, no período entre safra, no período entre a plantação e a colheita, passava-se vários meses. Nesses meses os escravos ficavam parados? Não, pelo contrário. Tudo que tinha que ser feito no engenho, quem fazia era o escravo. Se tivesse que reformar a casa grande, se tivesse que construir uma outra casa grande, quem fazia era o escravo. Né? Se tivesse que construir uma ponte sobre um rio, quem fazia era o escravo. Então, todo tipo de trabalho que acontecia no engenho era obrigação do escravo. Tá? Fora o pior dos piores, que eram os castigos físicos, quando o escravo se negava a trabalhar, quando o escravo tentava fugir, os abusos sexuais, a questão da pressão psicológica, filho, né, que muito novo era separado da mãe para ser vendido, era até uma forma, né, do dono do escravo fazer com que eles ficassem tristes e não tentassem reagir. Então, a vida do escravo nesse momento aí era dificílima. Como falei na aula anterior, a senzala era um local onde ele dormia por poucas horas, onde ele descansava por algumas horas, para no outro dia, para no dia seguinte, por volta de entre 4 e 5 horas da manhã, já estar de pé para trabalhar, seja onde for, seja na plantação, fosse na colheita, fosse na construção ou na reforma na casa grande, ou seja, entre 4 e 5 horas da manhã tinha que estar de pé, e só voltava para a senzala quando anoitecia, muitas vezes 7 horas da noite, muitas vezes 8 horas da noite, e chegava na senzala, era só para dormir. Tá? Então a vida do escravo nesse período aí do ciclo do açúcar era muito complicada, era muito sofrida, era de muita exploração. Vai mudar o ciclo econômico, vai vir o ciclo do ouro que nós vamos falar num outro momento, numa outra oportunidade, vai continuar o trabalho escravo. Vai acabar o ciclo do ouro, vem lá na frente o ciclo do café, continua o trabalho escravo. E aí é nesse momento, ali no auge do ciclo do café, né, no período do segundo reinado, que começam a surgir leis abolicionistas no nosso país, que vão levar, né, que vão culminar com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Né, a Lei Áurea é essa que foi maravilhosa para os negros, mas no primeiro momento deixou muitos sem saber o que fazer. Okay? Então, a escravidão africana no Brasil, ela não aconteceu só no ciclo do açúcar, ela começa lá no século XVI, quando os portugueses decidem produzir açúcar, e vai até o final do século XIX. O Brasil, infelizmente, né, tem essa marca aí, que foi o país na América que mais mão de obra escrava africana usou. Só que veio da África para cá, foram mais de 5 milhões, fora os que nasceram aqui. E foi o último, além de ser o país que mais usou mão de obra escrava africana, foi o último a abolir a escravidão. Então nós temos aí essa marca, né? Nós temos aí esse registro negativo, ok? Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre a crise do ciclo do açúcar,
conversando também sobre um pouco sobre a União Ibérica. Ok? Um abraço, até daqui a pouco.